Boa noite pessoal, sejam bem-vindos. Muito bom receber vocês aqui. Olha meu querido aí, Reverendo Heber Campos Júnior. Boa noite, meu querido, tudo bem? Tudo bem, JR, e você? Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá Ah, me ouvindo? muito bem, meu querido, muito bem. Estava aqui dando boa noite ao pessoal que está se aproximando aí para a gente interagir, conversar, falar um pouco sobre esse tempo, sobre a nossa vida, sobre a Tá sua certo. vida, a sua história. Exatamente na hora que nós iniciamos a live aqui, um vizinho resolveu colocar uma caixa de som e tá. Eita, A gente vem experimentando aqui, tendo uma coisa que é linda. Muita gente colocando louvores aham. e palavra na varanda, e sempre no horário tipo 7, 7 e meia. E a gente tem, na nossa igreja especialmente, um grupo que tem feito isso. Giane, Rodrigo tem colocado isso na varanda, e as pessoas do condomínio toda têm participado disso. E fica um momento Legal. especial. Mas agora entrou alguma coisa que eu não sei o que é, rapaz, mas eu só sei que estão gritando, sei o que. Jesus, toma. Fechei toda a casa para não atrapalhar o nosso áudio e o nosso papo. Meu irmão, Tá certo. obrigado por você estar aqui, ter aceitado o convite nosso, da nossa igreja, em te acolher por meio dessa live, para a gente interagir. Eu quero dar boa noite a todo mundo, dizer que todos são muito bem-vindos aqui a essa live da Igreja das Américas, e é um privilégio muito ter o Heber Júnior aqui conosco. Meu querido, boa noite, seja Uma bem-vindo alegria mais uma revê-lo, vez. querido. Uma alegria revê-lo, ainda que de forma virtual, né? Gostaria que fosse presencialmente, mas como não é possível nesses dias, fico feliz de pelo menos ver o seu rosto e a gente bater um papo. A alegria é minha, meu irmão. Cara, me fala um pouco sobre a sua vida. É júnior, né? Todo júnior tem essa conexão com o pai, tem essa história do pai, Tem. assim como eu, né? Então, essa sua caminhada desde a sua infância, como é que foi o Heber Júnior adolescente, rapaz? Isso é uma coisa interessante. Como é que foi o despertar da sua fé? Que cronologia você monta nessa história aí que tem a ver com sua caminhada com Jesus? Então, pastor, eu sou filho de pais crentes, para quem não conhece a minha história, né? Meu pai é pastor da igreja presbiteriana também, como eu sou. Então, antes de eu nascer, ele já era pastor. Quando se casou com a minha mãe, tinha acabado de ser ordenado, eu sou o filho mais velho, nasci num lar cristão, fui educado na palavra de Deus, frequentei a igreja desde que me conheço por gente, não é? Então, escola dominical, cantar músicas cristãs, ler a palavra de Deus em casa, essas coisas se tornaram comuns para mim. E o fato de se tornarem comuns não significa que eram banais, mas eu precisei crescer e amadurecer para entender a importância delas. Uma das coisas que eu aprendi na minha adolescência, quase juventude, é que eu esperava que a minha vida tivesse uma história de conversão marcante, saindo do mundo e indo para Jesus de forma assim tão transformadora que eu conseguisse ver de maneira nítida todas as mudanças. Mas minha história não foi assim. Deus me privou de ir por caminhos assim mais escandalosos aos olhos dos homens. Não significa que não haja impureza aqui dentro, existe e muita, mas assim escandalosos aos olhos dos homens, não é? De viver uma vida desregrada, eu fui privado disso. Então, quando conheci amigos que passaram por essa jornada e depois vieram ao conhecimento salvador de Jesus, eu olhava com certa inveja, sabe? Assim, eu achava que eu tinha que ter uma história bonita, assim, também, de conversão. Foi então que eu amadureci e aprendi. Teve um amigo que disse uma frase muito marcante, ele disse assim, Heber Júnior, nunca despreze a educação que você teve. Nunca despreze o fato de você ter sido criado num lar cristão e ter sido poupado dessas coisas. O que eu achava que era perda, na verdade, era ganho. Mas demorou para eu entender isso. Eu não peguei isso desde menino, né? Aham. E mesmo na adolescência. Foi no final da adolescência, início da juventude, que eu peguei isso. Eu falei, puxa, é verdade.
Enquanto a gente, às vezes, no mundo evangélico, valoriza demais a história de conversão e o testemunho daquele que vem das trevas para a luz de forma muito marcante, a gente perde de vista a beleza que é ser educado numa família cristã, né? Aquilo que na teologia da igreja presbiteriana, né, os que estão presbiterianos ou reformados estão mais habituados à linguagem de contexto de aliança. Você ser educado numa família da aliança, isso faz muita diferença e não deve ser menosprezado. Mas sabe, JR, eu cresci num contexto, eu acho que muitos dos que nos ouvem cresceram num contexto evangélico brasileiro em que a gente despreza a profissão de fé de alguém que nasceu na igreja. A gente acha bonito a conversão daquele que vem de fora. A gente despreza o que é alguém educado nos caminhos do Senhor chegar à maturidade para dizer: esse Salvador que os meus pais me ensinaram também é meu. Também é meu. Então foram essas coisas que eu aprendi a valorizar no final da juventude, né, final da adolescência e início da juventude, e que de certa forma também marcaram o meu ministério, que eu aproveito para ensinar as pessoas, para que a gente não seja uma igreja que acha que assim, crescimento mesmo só vale quando alguém vem do mundo para dentro da igreja. Quando na verdade filhos de crentes que finalmente tomam a decisão por Cristo também é crescimento. Inclusive o crescimento mais esperado, que mais deve ser valorizado entre nós, porque significa que Deus está sendo nosso Deus e Deus da nossa descendência. Uma das coisas que eu mais admiro, assim, quando eu vejo um filho de pastor, é identificar o quanto este ambiente, ainda que difícil, ainda que complexo, mas maravilhoso, né? Muito especial. O retrato que você pinta aí, o desenho que você fez dessa sua história, mostra o quanto esse processo para a sua vida foi importante. E eu me lembrei, te ouvindo, de um testemunho que eu ouvi há muitos anos atrás. E o cara subiu, era um grupo de jovens e acostumados a semanalmente ter um testemunho daquele tipo, né? E ele entrou e falou assim: olha, eu quero dizer para os irmãos, nunca fumei maconha, nunca me prostituí, nunca me embriaguei. E começou a falar do nunca isso, nunca aquilo, até que ele terminou dizendo que Deus havia o livrado de tudo isso e que ele era muito grato a Deus pelo que tinha acontecido. O curioso foi observar a reação, né? Porque as pessoas esperavam aquilo assim, porque você sabe muito bem, matei 3, cara, não, matou 3 é pouco, o outro levanta, matei 7, cara, é isso aí. Então esse processo que parece de um espectador que não se importa com a vida daquele que está dizendo o que aconteceu. O outro lado é que tem gente que valoriza demais também uma história nas trevas e quase que não fala do movimento da graça, como Deus o alcançou. Parece até que de vez em quando tem saudades do Egito, do passado. Você vê isso também ou não? E sabe qual é a minha preocupação nessa história toda, nesse bolo todo? É que a gente às vezes acaba tendo uma visão muito superficial de pecado. Porque a gente acha que pecado é eu ter matado 3 ou 7, e isso é pecado. A gente esquece de que pecado é uma coisa que mancha de forma vil até aquela pessoa comportadinha. Imagina que alguém tivesse um testemunho do tipo: eu realmente era cético, mas não tinha esses vícios. Qual vai ser o testemunho dele? Eu não tinha esses vícios. Eu até achava que cria em Deus, eu falava que cria em Deus. Eu era uma pessoa que não fumava, eu não tinha várias namoradas. Digamos que alguém desse um testemunho desse tipo. Alguém diria assim: nossa, que legal, que bonito, mas não é tão marcante quanto aquele que falou que matou 7, não é? Então, assim, a gente não percebe que pecado não é só aquele ato que é, assim, socialmente reprovável. É a feiura, inclusive, daquele que tem cara de fariseu, né? Que parece bonitinho por fora, mas por dentro, disse Jesus, é como sepulcro caiado. Isso também é feio, isso é tão horrendo que Jesus usou uma analogia tão grotesca, né? De chamar de sepulcro, quer dizer, um caixão fedorento e podre por dentro. Então, assim, quando a gente tem uma visão, acho que mais bíblica de pecado, pastor, o que acontece é a gente acaba nutrindo, então, esse entendimento de que seja o testemunho de alguém que veio de práticas terríveis, ou a pessoa que nasceu na igreja, ambos foram resgatados pela mesma graça, saíram das mesmas trevas. Esse é o grande ponto, né, que faz a diferença enorme.
É. quando é que você identificou a Bíblia como palavra de Deus, assim, de verdade, né? Eu sei que você foi criado, você conta e narra essa história, mas quando é que você olhou para a Bíblia e falou assim, cara, é Deus que está falando comigo e Ele está falando comigo. É uma palavra que é para a minha vida hoje. Uhum. Eu acho que tiveram momentos marcantes na minha infância e adolescência que conduziram para essa certeza, sabe? Por exemplo, quando as pessoas me perguntam assim, Heber Júnior, você tem um momento que você chamaria de momento da sua conversão? Eu diria, olha, se tem um, foi aos 11 anos. E eu me lembro muito bem, foi numa escola bíblica dominical. Eu já até compartilhei com a professora, ela sabe disso. Falei, olha, foi na sua aula de escola dominical que eu lembro de ser desafiado para ter certeza das coisas que Deus havia reservado para mim. E eu lembro que a minha mudança naquela época não era de sair de um caminhar tão torpe, como a gente estava falando, para um caminhar agora mais santo. Tinha mais a ver com convicção. Era sair de uma incerteza, não saber exatamente o que vai acontecer comigo, para uma vida de certeza. Diz assim, agora eu sei, né? Eu sei em quem tenho crido e que ele é poderoso, né? Então, assim, essa convicção foi o que mudou nessa experiência de 11 anos numa aula de escola bíblica dominical. Então, a partir daí, já não existe mais senso de temor, de a fragilidade, de incertezas, não é? Eu tive uma outra experiência muito marcante de leitura das escrituras, convicção de pecados e ver Deus falando fortemente comigo com 15 anos, quando eu me senti convicto de que eu devia ser ministro do Evangelho, pregador da palavra. E é curioso que eu não posso dizer a você que isso é prova de uma espiritualidade assim, vamos dizer, inabalável, não é? Porque não foram muitas coisas na minha vida que eu tive certeza desse nível, como eu tive aos 15 anos, né, de nunca ter titubeado. É engraçado isso, porque eu sempre, eu me considero uma pessoa que sempre foi responsável com escola, nunca fui crânio, mas era responsável, poderia ter prestado vestibular em outras coisas, não é? Mas a partir dos 15 anos a convicção foi tão segura de ministério que eu nunca considerei outras possibilidades. Poderia, talvez até ter considerado, não teria problema em ter considerado, mas assim, são experiências assim que acho que me marcaram de forma muito, muito forte, muito nítida, que eu entendia certas coisas de vida cristã, sabe? Não foram as únicas, tiveram muitas outras, mas essas marcaram época, né? Foram mudanças, isso, foi mudança de capítulo, assim, importante na vida da gente, sabe? Então, esses momentos marcantes, eu acabei entrando no seminário muito cedo. Então, a partir daí, essa ideia de estudar a palavra como palavra viva de Deus, que fala ao coração, tinha que ser uma realidade constante, porque eu estava me preparando para o ministério. Você entrou no seminário com quantos anos? Eu entrei com 18 anos, eu entrei logo depois do ensino médio. Então foi a minha faculdade de fato. Eu não estudei nada antes de teologia. Eu terminei o médio já sabendo o que eu queria, não é? Então eu fui encaminhado, acabei de completar 18 anos em dezembro, em fevereiro já estava começando as minhas aulas, não é? Isso então, assim, jovem, bem jovem. Agora, sobre juventude, deixa eu dar uma palavrinha, porque pode ser que a gente tenha vários jovens nos ouvindo e que acham que isso é padrão, e eu não gostaria de colocar isso como padrão. É importante a gente explicar isso, né? Experiências nunca são padrão. Eu não posso dizer assim, ó, o ideal é sair do ensino médio já sabendo que você quer ir entrar com 18 anos para o ministério. Eu não posso dizer que isso é padrão. Na verdade, eu acho que Deus foi bondoso comigo de ter me colocado nesse caminho cedo. E como é que ele foi bondoso? Não por ter me colocado cedo no ministério, mas por ter me dado a base que ele deu para que quando eu terminasse o seminário eu já tivesse condições de ser ministro. Eu acho que se eu não tivesse tido a base, entrar com 18 anos seria complicado, JR. Seria complicado. E é por isso que eu não acho que seja ideal para todo mundo. Isso é uma coisa tão subjetiva que a gente nunca pode contar experiências assim como sendo o padrão. Elas são apenas a forma como Deus agiu na minha vida, não necessariamente a maneira como ele vai agir na vida de outros. Na minha vida, por exemplo, eu antes de ir para o seminário, eu fiz comunicação.
E eu Uhum. lutei muito contra, entendeu? A deixar tudo que eu tinha, que eu entendia, que eu estava ministerialmente muito bem antes de ir para o seminário. Aham. Eu tinha um engajamento. Eu, quando olho a minha história, e eu tenho pensado muito nessas histórias nossas nesses dias, né? Fico pensando, cara, mas estava tão na cara, porque eu tinha um programa de rádio cristão, que eu comprei o horário numa rádio, eram 3 horas numa rádio diariamente. Era um programa Aham. cristão. Eu Ok. trabalhava com jovens, com a Mocidade para Cristo, junto com um grupo maravilhoso de pessoas. A gente reunia 1.000 jovens por segunda-feira. Eu tinha um grupo de evangelismo urbano muito ousado, muito doido. A gente fazia umas coisas bem diferentes, algumas que eu não repetiria hoje, mas assim, foram muito importantes. E aí, para largar isso tudo, para mim foi muito difícil, mas é só lembrar disso para dizer, cara, você estava sendo preparado para isso. Mas deixar Aham. todas essas coisas, para mim, Uhum. foram períodos bem difíceis, tempos difíceis. São histórias diferentes, né, que a gente vai observando e vê. Mas é legal a gente reconhecer que tanto a sua história como a minha, JR, são histórias de graça de Deus preparando a gente para certas Isso. coisas. Assim, guardadas as devidas proporções, é o que Deus fez com Moisés na casa de Faraó. Olha o líder que ele se torna, primeiro passando pelos anos que ele passou, né? Assim, você vai chamado para liderar uma nação que está sendo formada politicamente, uma identidade nacional está nascendo, e tem um cara que vai liderar tudo. Você fala assim, meu, quem é que tem habilidade para liderar tudo? Bem, alguém que estava sendo, de certa forma, preparado para ser líder de uma nação, ou pelo menos estava junto com o pessoal que seria o próximo faraó, não é? Então, assim, isso é um exemplo de graça de Deus preparando a vida de um Moisés para ele se tornar o líder que ele se tornou, parecido com Saulo de Tarso, antes dele se tornar o Paulo, o apóstolo Paulo. Então, existe graça de Deus até antes da gente fazer certas coisas, como preparação para esses movimentos, né? É interessante porque você passou muitos anos da sua vida estudando e continua estudando, é claro, mas quando você resolveu escrever, e aí você entrega um documento que eu pego e levo para minha casa, que as pessoas pegam e levam para casa. É além do nosso link de internet e tudo mais. Esse processo de escrever, e você tem um livro novo agora, mas eu queria trazer e pedir que você, assim, quando você escreve Triunfo da Fé, e que Uhum. você traz essa perspectiva sobre o mal, e que a gente está vivendo hoje, eu acho que está todo mundo muito assustado com o mal, né? Com Uhum. o mal que a gente não vê, o mal que a gente sabe que ele existe, que pessoas que a gente ama têm começado a ser infectadas, e quem sabe até alguém está vendo a gente agora, que está em Uhum. casa, está de quarentena de verdade, está no isolamento de verdade, Uhum. ou está vivendo essa ansiedade toda, né? Como é Uhum. que você faz esse link com essa história e traz para a gente uma abordagem para esse tempo, Weber? Então, eu creio que O Triunfo da Fé, que foi o meu primeiro livro, não é? Assim, inteiro, tinha outras contribuições pequenas, de capítulos aqui e acolá, mas o livro primeiro foi esse mesmo. Ele foi formado também com o passar do tempo. Tem um pouco a ver com a história anterior e com o momento que você pergunta agora. A história anterior no sentido de ter aprendido várias das coisas que eu coloco no livro já em casa, depois bem no seminário, estudando a doutrina da providência de Deus, o governo de Deus, a maneira como ele governa todas as coisas, inclusive os males desse mundo, né? Então tudo isso eu tinha aprendido de uma forma assim teológica, bíblica, bem sólida. Mas aí eu fui estudar nos Estados Unidos, fazer meu doutorado, e uma das coisas que eu tive que estudar para a prova de teologia filosófica foi sobre a discussão do problema do mal. Ela é uma discussão bem rica na esfera de teologia filosófica, né? Tem muitos argumentos e tudo mais tal. Eu tive que estudar, porque fazia parte da matéria, e eu acabei gostando disso, falei, puxa vida, tem muita coisa. E quando eu voltei ao Brasil, e resolvi fazer algumas exposições do profeta Abacuque. Curioso, meu primeiro sermão na vida, na verdade, meu primeiro sermão não, meu primeiro estudo bíblico, que eu dei,
foi em Abacuque 3:2, em que ele fala assim: na tua ira lembra-te da misericórdia, aviva a tua obra, Senhor, e no decorrer dos anos faze-a conhecida. Não é? Então assim, Abacuque está clamando a Deus para fazer alguma coisa em relação ao problema que ele estava vivendo. Então eu me imaginei assim depois, olha o cuidado de Deus, o capricho, Deus pinta com linhas muito bonitas, não é? E que o meu primeiro estudo bíblico foi em Abacuque 3:2, e aí eu vou escrever meu primeiro livro no profeta Abacuque. E Abacuque tem um grande dilema, e é um dos livros proféticos que eu acho que fala muito com a gente, porque ele não fala com o povo. Diferente dos outros profetas, se os nossos ouvintes acabaram de ler algum livro de profeta, vão pensar assim: poxa, o profeta é aquele que está ouvindo Deus e ele fala com o povo. Mas Abacuque não. Abacuque está falando com Deus. É um diálogo entre Deus e Abacuque. Abacuque chega para Deus e fala assim: Senhor, até quando? Ele está vendo mal ao seu redor. No caso dele, mais especificamente, o mal moral, não é? As corrupções, a distorção da vida cristã no reino de Judá, onde ele vivia. Mas isso também inclui os males físicos, a gente chama. Não só males morais, mas males físicos, que é o que a gente está experimentando agora. Coronavírus, epidemia, são exemplos de males físicos, coisas resultantes da queda, de um mundo quebrado, de um mundo que não está mais debaixo da perfeição do jardim, não é? E por conta disso, a gente padece mesmo, a gente sofre. Então eu acho que a oração inicial de Abacuque, a gente tem muito a se identificar com ela. Ele clama: até quando, Senhor? Quer dizer, o anseio dele é por redenção. Ele quer ver as coisas resolvidas. Então o livro é uma caminhada nessa angústia de Abacuque e como Deus trata dessa angústia até que ele encontre descanso, porque o livro termina, né? Ele se alegrando no Senhor. Todavia eu me alegro no Senhor. Quer dizer, ainda que a figueira não floresça, que a vide não deu seu fruto, ainda que o produto da oliveira minta, quer dizer, tudo está errado na agricultura, na pecuária, a economia foi pro saco, né? Assim, coisas que são um dos grandes temores dos nossos dias com essa epidemia. Nós vamos sofrer amargamente e tal. Quer dizer, ainda que tudo isso aconteça, eu me alegro no Senhor e me exulto no Deus da minha salvação. Quer dizer, ele começa o livro com angústias, porque ele não consegue experimentar o mal de uma maneira assim, tranquila, não é? E ele termina não dizendo o mal é tranquilo, mas dizendo: Senhor, agora eu tenho âncora. Nessa tempestade, eu tenho uma âncora. E eu acho que lidar com o problema do mal é isso. É a gente aprender como é que a Escritura nos fornece uma âncora. Como é que a gente pode lançar essa âncora e ter firmeza, de tal forma que a tempestade possa balançar o barco aqui e acolá, mas não tira o barco do seu lugar. Ele tem lugar marcado, porque ele tem âncora. A própria Escritura usa essa linguagem, né? Lá em Hebreus fala da âncora da nossa alma. Então assim, eu acho que lidar com o problema do mal é isso, é a gente achar uma âncora. A Escritura, ela fornece isso. E aprender essas coisas eu acho que é muito bonito, traz muito deleite para nós nesses dias. Então foi um livro escrito não com esse contexto de epidemia, mas como você levantou, eu acho que é muito aplicável a esse contexto, já que a gente também tem perguntado: até quando, Senhor? Eu acho que esse é um ponto interessantíssimo que você expõe, porque, de alguma forma, essa transparência, essa sinceridade, essa verdade na nossa fala, quer dizer, é alguém que não quer parecer um super-herói, que sabe que não é, esse é um ponto, e que não quer parecer ser, não quer se apresentar como alguém que está em paz, está tranquilo. Traz esse choro diante de Deus, essa possibilidade de lamentar, que leva ao clamor, que leva à busca de Deus. E a gente só chora diante de Deus porque confia nele. E a gente só lamenta diante do Senhor porque está diante dele. Então aquela ideia de Ana que está muito mal, que está muito angustiada, que chora, que clama e que mexe apenas os lábios, mas está onde? Está diante de Deus. Então a gente pode passar por isso. Essa verdade, Heber, que eu queria também pedir que você falasse um pouco dela, essa ausência de pose, sabe? De formação de uma imagem que não é verdadeira,
de Aham. sermos de carne e osso como nós somos, mas assumirmos. Isso, eu estou dizendo isso e a gente, você e eu, os pastores que estão acompanhando a gente, sabe que isso não é fácil para nós. Sim, Que de sim. alguma forma a gente se sente no papel de dizer, não, gente, está tudo bem, vai dar tudo certo. E E depois? E a gente, como é que não é- fica? isso não é evangelho, JR. Então vamos lá. Eu acho que você tocou num ponto e eu quero fazer aqui o outro extremo para a gente montar um sanduíche, por assim dizer, não é? Um dos extremos é esse. Eu vou usar uma linguagem técnica, mas depois eu vou explicar. A gente chama de uma impassibilidade estoica. É aquela pessoa que não sente nada, não é? O estoico era o grupo grego que dizia assim que não sentia os efeitos da providência ruim, não é? Das coisas ruins. Então, assim, é o super-herói, é o cara inatingível, é aquela pessoa que acha que espiritualidade é não lamentar. E a escritura mostra que parte da nossa espiritualidade tem que ser demonstrada com fragilidade. Não é? Então essa fragilidade é sinônimo de que a gente depende do Senhor. Quem é inatingível é só o Senhor. É só Ele que não é abalado por essas coisas. Nós o somos. Lembra da palavra do apóstolo Paulo, que ele falou assim que a provação, no início de 2 Coríntios, ele fala que a provação foi tão forte que ele desesperou até da própria vida. Pensa bem, você fala assim, não é um crente fraquinho, é o apóstolo Paulo, desesperando da própria vida por causa da angústia que a aprovação tinha trazido a ele. Então, eu acho que um dos extremos que é negativo é esse aí, é essa pose que você falou, é esse espírito de super-homem, inclusive ele combina muito mais com uma teologia, me perdoe fazer associações, mas elas são importantes para alertar os nossos ouvintes, uma teologia triunfalista de neopentecostalismo, sabe? Porque é ela que diz, né, que a gente vai sempre triunfar e sempre... quando, na verdade, o triunfo da fé que eu menciono no livro é de alguém que é frágil, se apega ao forte Senhor, mas não faz pose de inatingível. Então esse é um dos extremos. E o outro é aquele que blasfema contra Deus, porque ele acha que Deus tem que dar tudo de bom e de melhor para ele. Um não se vê atingido, o outro não aguenta ser atingido. Não é? Então são os dois extremos perigosos e eu vou chamá-los de pecaminosos, porque o primeiro desconhece a necessidade da gente depender de Deus quebrado, nos voltar para o Senhor e depender dele, e o segundo não quer ser quebrado. Esse não quer ser quebrado, né? Ele é atingido e diz, Deus, como assim? Eu sou um cara fiel, e como é que eu posso? Não posso. Quer dizer, peraí, mano, você é uma pessoa que vive num mundo quebrado, essa expectativa sua já está errada. Já está errada. Você vive num mundo difícil mesmo, num mundo com dores, com tristezas. O próprio Salvador nos alertou para isso. Né? Então eu acho que essas duas coisas são extremos que a gente tem que evitar. Hoje em dia eu vejo evangélicos com essa primeira postura que você bem destacou, e eu vejo evangélicos com a segunda postura, que eu acho que é aquela que não tolera, que na hora de uma pandemia como essa, acaba se mostrando muito mais parecido com ímpio do que com um cristão. Né? Dois aspectos aí, porque um assunto vai puxando o outro assunto, né? Eu me lembro quando eu passei por um câncer, você me acompanhou nessa época, sabe? Mas eu me lembro de um amigo nosso, colega de ministério, que me ligou e disse a seguinte expressão, cara, eu não entendo, por que você? Por que você? E eu comecei a rir, porque eu achei muito engraçada essa frase. Eu estava muito bem, estava muito em paz, então eu achei graça. Eu, rapaz, mas que é isso? Agora é um ou outro, que negócio é esse? Então, fica tranquilo, está tudo bem. Mas é esse link da meritocracia, né? Você merece, você não merece. Fala um pouco sobre isso. Isso é uma coisa tão enganosa que começa lá atrás com Jó, não é? A grande fraqueza de Jó não é que ele é um murmurador. A gente não pode dizer que Jó é um murmurador. Jó é um homem que aguenta muito e ainda assim fala que ele vai bendizer o Senhor.
né? Nu ele chegou, nu ele vai voltar, bendito seja o nome do Senhor. Então, Jó não é um murmurador, mas Jó tem a impressão de que ele é mais crente do que os demais. E por ele ser mais crente, ele não deveria sofrer. Claro, Jó não tem toda a teologia bíblica diante dele. Ele vai ser o exemplo que Deus vai usar para construir essa ideia de que não é baseado em mérito que nós sofremos. Mas veja só, isso continua tão presente na nossa vida que eu acho que foi na década de 80, se eu não me engano, 1980, por aí, que um rabino escreveu um livro que ficou famosíssimo e muita gente leu, e o título dele já diz muita coisa. Quando coisas más acontecem com pessoas boas. Porque a tentativa do rabino, é claro que ele não escrevia a partir de uma leitura cristã, então a leitura dele, nesse sentido, era bem parecido com a leitura de qualquer outra pessoa não religiosa. Eu diria, uma leitura mundana, é que coisas ruins acontecem com pessoas boas, que coisa estranha. Mas essa premissa já está errada, de que nós somos pessoas boas, portanto, a gente não deveria passar por isso. A pergunta do seu amigo, por mais que fosse uma pergunta carinhosa, porque ele te ama, ele queria o seu bem, é uma pergunta que a gente tem dentro da gente por causa dessa mentalidade de meritocracia. Sou uma pessoa do bem, como é que isso acontece comigo? E aqui é que a gente entendeu errado, porque Paulo quis deixar muito claro que ninguém tem essa alegação a fazer diante de Deus. Ninguém pode chegar diante do Senhor e dizer assim, Senhor, mas eu sou uma pessoa que te ama, eu não mereço sofrer, não é? Isso é totalmente equivocado. Então eu acho que essa meritocracia que você citou, ela está tão arraigada no nosso ser e numa mentalidade distante de Deus, que leva muito tempo para o evangelho limpar isso da gente, JR. Sabe? O evangelho precisa realmente quebrar a gente no meio e mostrar pra gente que se tem alguém que poderia dizer essa frase, porque eu era Cristo Jesus, mas ele voluntariamente abraçou isso. Ele quis abraçar esse sofrimento. Ele quis fazer isso para que o seu e o meu sofrimento não fossem sofrimentos de castigo e simplesmente sofrimentos de aperfeiçoamento, por assim dizer. Né? Tiago fala que a aprovação, quando ela é aprovada, quando ela continua com perseverança, ela produz perfeição. Para nós que somos cristãos, a Cristo transformou um sofrimento que poderia ser punição em aperfeiçoamento, quer dizer, em oportunidades de crescermos na graça de Jesus. É por isso que eu gosto daquela frase do Piper, ele não é o único a falar isso, mas ele ficou famoso quando ele escreveu um livretinho chamado Não Desperdice o Seu Câncer. Quer dizer, momentos assim a gente tem que aproveitar para crescer, porque esses sofrimentos não tem nada a ver com mérito, eles têm a ver com ocasiões para a gente se apegar mais ao Senhor. E é interessante como de fato isso se dá. Na minha experiência, quando os cabelos começaram a ter o processo de queda, eu fui raspar, eu imaginei que eu pudesse começar a ir pela máquina 5, e aí o Edson, que fez o corte, ele começou pela 5, foi para 4, foi para 3, foi para 2, foi para 1, foi para 0. Ele chorava, eu vendo ele pelo espelho, né? Ele chorava, raspando, meu amigo, meu irmão, da nossa igreja, inclusive, Edson Freitas, e eu olhava para mim e falava assim, rapaz, até que não está ruim, eu achei que fosse ficar pior e tal. Mas quando eu fui à igreja careca pela primeira vez, já tendo compartilhado com a igreja do que estava acontecendo e tudo mais, na hora da ceia, teve uma experiência que vale a pena compartilhar como desses frutos, dos momentos difíceis, né? Em que, quando eu estava lá para começar a ceia, um diácono, Rodrigo, levantou-se, se colocou ao meu lado e disse assim, Rev, posso dar uma palavra à igreja? E você bem sabe que nas nossas igrejas presbiterianas ninguém pede a palavra. E se pedir também não leva, né? Corre o risco de não levar, pelo menos. Mas conheço bem ele, falei, claro, pode falar, fica à vontade. E ele disse assim, olha, a gente é conhecido aqui na igreja, aqui no Rio tem muito essa expressão, né? Tamo junto, tamo juntos. E ele disse, olha, mas a partir de hoje nós somos a igreja do Somos Um. E para provar isso eu queria pedir que algumas pessoas entrassem. E eu estou sabendo de absolutamente nada. Tinha uma entrada assim por trás e quando eu olhei, estava entrando assim 10, 15 pessoas de cabeça raspada.
que rasparam a cabeça sem que eu visse, rasparam a cabeça durante o culto sem que eu visse, vários homens e uma mulher, a Cristina, cujo cabelo ia até a cintura, e eles entraram de cabeça raspada. Você imagine bem como é que eu fiquei naquele instante, como é que a igreja ficou. Foi um choque, assim, de aquele impacto de choro, quebrantamento, de amor que estava. As pessoas ficavam impressionadas. No final, eu tive que dar um aviso para os que estavam visitando a gente, que não era obrigatório. Fiquem tranquilos, não é obrigatório. Pode retornar domingo que vem e tal. Porque foi tão lindo. Eu me lembro que um médico me disse assim, cara, isso é 70% do tratamento. Sabe? Mais da metade do tratamento é o amor. E veja, eu vivi esse amor nesse momento de dor. Então, o momento de dor é para nós, os cristãos, o momento de vivenciar amor. Então, se a gente hoje vive um tempo de dor, como a gente pode mostrar amor? E aí eu puxo isso para você dizer assim, na sua perspectiva, você tem uma abordagem muito clara. Aliás, você tem um dom que Deus te deu, uma habilidade especial de explicar. Explicar é muito bom. E você explica de uma forma tão clara, tão lúcida, e os temas são complexos e você consegue destrinchar, traz novos elementos. E essa troca que você produz e que você gera na sua fala, já te disse isso, é muito bom de acompanhar, né? É enriquecedor quando a gente te escuta, quando a gente te vê e você fala. Então, esse processo do amor no meio da dor, desse Deus que ama a gente, desse Deus que traz um amor tão grande que a gente pode vivenciar isso no meio da dor, que é o que a gente está vivendo hoje. Olha, eu não sei se eu tenho muita coisa a dizer sobre isso, mas uma das coisas que eu aprendi e eu quero compartilhar com os nossos ouvintes é como Deus tem que salvar a gente da gente mesmo. Essa é uma coisa que é dolorida, mas é necessária. E eu creio que só o Evangelho de Jesus Cristo é que pode fazer isso. Eu explico. Tem pessoas que seguem religiões ou filosofias que acham que às vezes tem que se privar de certas coisas para poder ajudar os outros, amar os outros, ser zeloso para com os outros. Então são pessoas que vivem vidas ascéticas, né? Se privam, deixam de ter requintes, de ter confortos e se julgam pessoas simples. E muitos admiram essas pessoas por isso. Só que, na verdade, quando isso é feito pelo nosso próprio esforço, isso não gera o que a Bíblia chama de mortificação. Mortificação só acontece quando outro nos mata. A gente não consegue morrer sozinho, JR. É o Espírito Santo de Deus que tem que matar a gente para o amor próprio exagerado. E uma das formas dele fazer isso é com o sofrimento, é com a exposição. E quando isso acontece, nós somos então agora abertos para experimentar o amor que vem de outros, primeiramente de Deus e em segundo lugar do próximo, que são os dois grandes mandamentos, não é? A gente ser amado por Deus e pelo próximo e amar a Deus e o próximo. Então perceba que eu acho que a vida cristã, ela vai desenvolvendo à medida que a gente começa a considerar menos a si mesmo. Aqueles dois exemplos que a gente deu antes na nossa conversa, daquele que parece assim, né, que é inabalável, e o outro que diz, Senhor, não podia ter acontecido comigo, a meritocracia que a gente estava trabalhando, os dois têm um amor exagerado por si mesmos, sabe? Porque é assim, um porque tem um desempenho fantástico, o outro porque acha que não merece. Quando, na verdade, quando Deus trabalha na vida da gente, ele faz a gente se considerar menos e amar mais o outro, olhar mais para fora. Eu aprendi muito com um pastor, reverendo Vadislau Gomes, algumas pessoas conhecem. Uma vez ele usou uma expressão que eu achei muito bacana. Ele falou assim,
a gente está acostumado a dizer assim, puxa, eu vim para a igreja para ver se eu consigo me encontrar. Ele falou, você está procurando a pessoa errada. Você tem que vir aqui para encontrar Deus e ao próximo. Você não vem se encontrar, você vem encontrar o outro. Porque, na verdade, o que a gente está em busca é do amor de Deus e do amor do próximo. Né? Essas são as duas coisas que resumem vida cristã. Então, assim, ó, eu ouso dizer uma coisa, JR, e você pode comentar sobre isso. Eu ouso dizer que nos momentos em que Deus te fez mais frágil foi quando você amou melhor o próximo. É Sabe? verdade. É Você amou verdade. melhor o Senhor Deus. Por quê? Porque aí o foco no JR saiu, entendeu? Como o Uhum. foco no Éder também saiu. Eu amei melhor o próximo quando eu me vi fragilizado. Quando eu me vi nesses momentos de experimentar mal de todo tipo, não só doenças, não só pestes, como a gente está vendo agora, né? Essas enfermidades, mas também quando a gente vê pecado. Né? Quando a gente vê o nosso pecado e é fragilizado pela sujeira do nosso coração, diz assim, puxa vida, que tristeza, Senhor, como é que eu faço uma coisa dessas? Essas são as horas em que Deus nos sensibiliza para amar mais a Ele e mais ao próximo. Então, assim, Deus é tão bom, JR, tão bom, que Ele faz com que a gente morra para si e viva para Ele. Não é? Morra para si e viva para o próximo. Isso é vida cristã. Então, quando as pessoas estiverem nesses dias de coronavírus, de isolamento, de tristeza, começarem a enxergar, por exemplo, como o nosso convívio familiar, por exemplo, despertou algumas fraquezas nossas. Você já percebeu como rola de piada de aumento de divórcio? Eu não aguento mais o que eu vou fazer com as minhas crianças, não é? Ou coisas desse tipo assim. Isso só a gente acaba fazendo piada ou expressa o nosso desespero que mostra nossas fragilidades. Se esse não for o momento da gente crescer em termos de vida familiar, em termos de vida, não é, conjugal, a gente está desperdiçando esse tempo de isolamento. Esse é um tempo assim maravilhoso para a gente crescer no amor pelo próximo, a começar dos que estão dentro de casa e também daqueles com quem a gente agora só está tendo contato virtual. Mas é nisso tudo que a gente cresce em amor. É interessante porque se você pensar o seguinte, entrou água numa rua, inundou várias casas, as pessoas saem de suas casas para ajudá-las. Elas chegam Uhum. lá, sobem os móveis, elas levam alimentos, ou seja, a gente sabe que momento de calamidade, de dor, isso une as pessoas. Sim. Mas todos os memes que nós temos, as piadas que nós temos, é do oposto. Então, veja, a É. gente está vivendo uma batalha. E ao Uhum. invés de dizer que nós estamos unidos para vencer a batalha, a piada é: eu não aguento mais isso aqui. E a mulher com o Aham. marido, os pais com os filhos, enfim, e os Isso. filhos com os pais, o que mostra esse desarranjo. Acho que a gente vive um desarranjo. Esses dias, aqui no Rio, em São Paulo também tem isso. Às vezes no metrô está meio cheio, e aí o maquinista ele dá uma freada, e aí o Uhum. pessoal diz que é para ajeitar o carro de boi, entendeu? E o pessoal daqui a pouco arrumou. E às vezes eu acho que a gente está tendo uma freada, a gente está tendo uma parada para a gente poder olhar e aquilo tudo que a gente sempre diz, cara, eu não tinha tempo para isso. Hoje eu ouvi uma frase que eu fiquei muito impressionado e é fato. A pessoa dizia assim, olha, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu trabalho muito, eu não tenho tempo para conversar, eu não tenho tempo para orar, eu chego cansado, eu deito, aliás, eu durmo e depois eu deito. E a pessoa está tendo tempo agora e ainda que tenha tempo agora, continua sem ler a Bíblia. É. Continua sem orar. Ou seja, o problema não é o tempo, o problema é que ele não tinha intimidade com Deus. E a Aham. intimidade com Deus não apareceu, ela simplesmente ela não existe. Aham. Então, isso é um momento que me assusta, mas eu quero caminhar para o seu novo livro. Porque a gente Tá. fala de amor, né, amando a Deus no mundo. Eu queria que você comentasse, porque é uma obra que está sendo muito apreciada. Eu vi vários elogios a respeito dela, eu não li ainda, mas eu fiquei muito estimulado a ler, entendeu? Quando eu comecei a ler as críticas tão boas, favoráveis. Conta um pouco sobre o seu livro, Weber. Tá. Ele é um livro sobre o tema de cosmovisão.
cosmovisão tem sido um assunto explorado no meio teológico no Brasil há pouco tempo, comparado com outras áreas de teologia, não é? A gente tem, assim, uns 20 anos, assim, nem isso, mas vamos colocar uns 20 anos em que o assunto cosmovisão tem aparecido um pouquinho mais no meio teológico. Antes disso, eram pouquíssimos os que sequer entendiam o termo, e às vezes, né, o que o Brasil teve num primeiro momento foi leitura de Francis Schaeffer, quando a ABU começou a publicar isso na década de 70, 80. Depois a gente teve alguns livrinhos da editora Cultura Cristã, que foram muito bons na década de 90, mas ainda muito tímido. Foi realmente no século XXI que esse assunto começou a ser discutido. E o tema de cosmovisão, então, ele entrou no ensino teológico alguns anos depois, já no século XXI. A maioria dos seminários, por exemplo, que eu conheço, então, a partir do ano de 2010. Então, tem só uma década que isso virou matéria em algumas escolas teológicas. E outras nem têm matéria sobre isso. Quando muito tem uma aula, né, uma palestra, mas nem estudam isso a fim. Bem, eu tive o privilégio de estar em escolas, tanto em nível de bacharelado quanto de mestrado, que tinham isso como matéria. Então, eu acabei desenvolvendo esse material em ambiente acadêmico, primeiro. Depois eu falei assim, gente, isso aqui tem muita aplicação gostosa, muita coisa assim boa para a igreja. Então eu resolvi pregar na igreja que eu pastoreava. Eu pastoreava uma igreja no interior de São Paulo, na cidade de Limeira, e eu preguei o que virou o título, que acabou virando o título desse livro, né? Eu fiz exposições no livro de Daniel, na parte histórica de Daniel, capítulos 1 a 6, e tentando mostrar como Daniel é um exemplo interessante de alguém que vivenciou a vida cristã, mas fora do ambiente favorável à vida cristã. Então, eu usei Daniel como ponto de partida. Tanto é que o livro, depois, no seu resultado final, que é o que a gente tem agora, ele foi montado de tal forma que eu começo cada sessão da parte principal do livro, depois de algumas questões introdutórias sobre cosmovisão, eu começo o livro sempre assim: estudo um capítulo de Daniel, uma reflexão teológica, uma aplicação. Outro capítulo de Daniel, uma reflexão teológica, uma aplicação. E a razão de eu usar essa tríade é para mostrar que, partindo da Bíblia até a vida prática, a gente consegue uma linha de entendimento muito legal e assim, e uma riqueza de conexões muito bacana. Então, o livro, embora não seja pequeno, muita gente assusta com o tamanho, ele não é um livro de profundidade no que tange a cada tema. Ele tem mais a ver com abrangência. Como eu trato de temas diferentes, eu faço aplicação na área de ciência, política, arte, educação, ética, e aí, né, trabalho e aí por diante. Então eu faço aplicações em áreas diferentes. É claro que eu não consigo ser exaustivo em cada uma dessas áreas. São meras introduções, mas é para tentar mostrar como é que, quando a gente se envolve com outras atividades que não a vida eclesiástica, a vida na igreja, como isso pode ser expressão de nossa devoção ao Senhor, amor pelo Senhor e amor pelo próximo. Então eu trabalhei o conceito de cosmovisão de uma forma que uniu, no meu entendimento, tanto um exercício acadêmico, eu acho que ele pode ser usado em institutos bíblicos, em seminários, mas ele é acessível para o leigo que gosta de ler. Porque ele parte da escritura, de uma história bíblica, para entender o que significa o desafio de viver num mundo anticristo, não é? Um mundo contrário à nossa fé. Daniel, nesse sentido, é um exemplo fantástico, porque ele está numa Babilônia super hostil à fé nesse Deus de Israel. Então eu peguei ele como exemplo de vida num ambiente hostil. Como é que a gente vive em meio a essa hostilidade para com a nossa fé? Então é um desafio para as pessoas, o livro é um desafio de conexões. Eu acho que é isso. É um livro que tenta ajudar o cristão a fazer conexões, para que ele faça tudo na vida, não só vida dentro da igreja, mas inclusive no trabalho, no estudo, na relação com pessoas, em questões éticas, em questões profissionais, na variedade de experiências vividas. Como é que a gente conecta a verdade bíblica com essa área? Como é que a gente conecta a escritura com essa área? E eu acho que isso é gostoso. É quando as pessoas começam a enxergar que tem ensino bíblico sobre tudo que a gente experimenta na vida. A Bíblia não é um livro sobre tudo. É um livro sobre vida com Deus, remidos em Cristo Jesus. Mas é um livro que se aplica a qualquer área da vida. E esse foi o propósito do livro.
E é interessante porque você faz o livro, você constrói o livro, você forma essa ideia na igreja. E aí Uhum. tem uma diferença enorme, porque é alguém que está escrevendo para um público mais amplo, mas que na relação com a comunidade, com as pessoas, constrói isso. Porque você identifica numa fala que você tem a reação e as dúvidas, as colocações, as sugestões que surgem numa sala de aula, numa palestra, um pós-aula, uma pós-palestra, e faz com que isso se torne ainda mais palatável. Olha o negócio do explicador aí. Torna a coisa mais clara, porque não está longe, está Uhum. perto. E essa conexão que você faz com a igreja, que é para a gente, é o nosso dia a dia. Nós fomos chamados para o ministério, esse ministério pode ser muito amplo e em várias áreas, abrangente, como você tem feito na sala de aula, na ministração de uma aula, num curso, a internet que você tem usado de maneira tão hábil, né? Com tanta gente, como eu, por exemplo, que já viu vídeo seu e que curte, por isso eu falo com muita sinceridade, porque esta é uma habilidade que eu admiro demais, Heber. É muito fácil pegar um tema fácil e torná-lo complexo. Difícil é pegar um tema complexo e torná-lo fácil, né? E a gente sabe que quanto mais profundo é o assunto, mais claro a gente precisa ser. Porque o objetivo é Uhum. ensinar. O É objetivo é que isso as mesmo. pessoas façam, né? Então, eu quero, assim, agradecer muito a Deus pela sua vida, pelo trabalho Amém. que você tem feito. Você é um trabalhador. Jesus chamou trabalhadores, até nos ensinou a orar pedindo trabalhadores. O Uhum. evangelho, né, o pastor, o ministro, o mestre, ele é trabalhador, ele, como aquele cara do interior, ele cavuca muito. É uma coisa que demanda tempo, muito empenho. Não é uma coisa Verdade. que surge, né? Uhum. Não é um pensador que, não, eu acho, eu penso. É uma construção de devoção, de batalha com Deus. E eu sou muito grato a Deus pela sua vida, pelo tempo que você nos deu hoje aqui. Que Deus Amém. continue abençoando a sua vida, seu ministério. Peço a Deus assim que Amém. Ele te sustente em todas as áreas. E assim, no finalzinho aqui, que eu preciso que você ainda ore, eu Ok. queria pedir que você deixasse uma palavra para todo mundo que está acompanhando as nossas muitas lives, né? Todo mundo com muitas lives, É mas eu verdade. espero que a gente saia com muita vida depois dessas lives todas aí. É verdade. Bem, eu vou primeiro agradecer a você, antes de falar com o pessoal que nos ouve. Agradecer pela oportunidade que você me dá de falar com gente que normalmente te ouve e hoje está nos ouvindo. Isso é legal. E também dizer que o que você acabou destacando sobre, eu acho que a minha vocação, e eu acredito que essa deve ser a minha contribuição mais forte. Eu não sou um homem que consegue, eu falo isso com, não é falsa modéstia, Deus é testemunha disso. Eu não fico escrevendo aqui nível top, tá? Eu não, embora eu já tenha feito isso, eu já tive que conviver no mundo acadêmico para o esforço do estudo, não é? Não é o meu prazer. E eu também luto contra aqueles que dizem assim, a gente tem que ser prático, mas prático é sinônimo de raso. Entendeu? Então, para que não caia nem aqui e nem aqui, o meu grande deleite, e eu acho que é onde Deus tem me usado mais, é trazer daqui para cá, é facilitar o entendimento dessas coisas difíceis para as pessoas. Então eu louvo a Deus por isso. Agora, o fato de eu fazer isso só mostra que são habilidades que Deus me deu, eu louvo a Ele por isso, eu vou procurar fazer isso da melhor maneira possível, desprendidamente, mas aqueles que nos ouvem têm outras habilidades, e eles também podem amar a Deus e demonstrar amor por Deus da maneira como eles amam o próximo, e o esforço deles tem que ser de servir o próximo na maneira como eles precisam ser servidos. Então eu entendo que a forma como eu preciso servir a Igreja de Cristo Jesus, e certamente acho que uma das que eu faço com mais afinco, é fazer essa tradução.
Eu costumo dizer que eu faço o trabalho de tradutor, né? De pegar o assunto aqui e traduzir para cá. Quem já me viu traduzindo pregadores americanos, eu digo assim, ó, aquilo lá é só um exemplozinho pequeno do que eu faço com frequência quando eu ensino teologia. Eu acho que eu estou traduzindo discussões complexas para que as pessoas possam pegar e mastigar aqui de uma maneira mais palatável. Mas é assim que eu sirvo. E os que nos ouvem podem servir de outras formas. Então, nesse momento de live, nesses dias de isolamento, a gente tem que aprender primeiro a servir os que estão mais próximos, mas vamos meditar bastante sobre como a gente pode servir, uma vez que Deus restaurar o nosso convívio comum. Como é que a gente pode amar as pessoas e servi-las com os dons que Deus nos deu? Não é? Eu acho que essa é uma coisa importante, porque isso vai nos fazer mais próximos do Senhor. Eu costumo dizer assim, é errado quem pensa que primeiro você tem que estar bem com Deus para depois servir o próximo. As coisas estão tão interligadas que você não consegue amar a Deus e não servir o próximo. João falou que isso é mentira. Não é? Você não pode amar a Deus a quem você não vê e não amar o próximo a quem você vê. Então, amor a Deus e amor ao próximo andam juntos. São coisas que estão totalmente interligadas. Então, que os nossos ouvintes pensem em crescer no relacionamento com Deus à medida que pensam assim, gente, como é que eu posso servir aqueles a quem eu amo? Não é? Aqueles que estão próximos e aqueles que estão um pouco mais distantes, mas que eu quero servir com o amor de Cristo Jesus. E certamente esses que anseiam servir serão direcionados pelo Espírito a fazer da maneira como eles são habilitados a fazer. Que palavra boa. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Deus que Deus te abençoe, sustente e querido. guarde sempre. Um abraço na sua esposa, nos seus filhos, nos seus Obrigado, pais. querido. Que Deus sustente você em todo o tempo. Amém. Quero dizer para os nossos amados que estão nos acompanhando aqui que você encontra muita coisa do Heber Júnior na internet e é um privilégio a gente poder assistir, ver, comprar os livros, que é muito importante, pesquisar, estudar e interceder pela sua vida. Então, eu vou fazer um desafio especial para todo mundo interceder de maneira muito especial pela vida do reverendo Heber Júnior e também da sua casa, família, Amém. ministério tão amplo que ele tem, que é muito especial para a vida de todos nós. Agradecer você que nos acompanha aqui no Instagram da Igreja das Américas, a gente também está no YouTube, está no Facebook, Twitter, nas comunicações todas que precisam ser feitas. Nós vamos orar agora, nossa live está encerrando, mas dá tempo da gente orar junto com Heber Júnior, por favor. Vamos orar então. Ó Deus Santíssimo, como é bom nós sermos unidos, ainda que virtualmente, e experimentarmos um pouquinho da comunhão preciosa, gostosa, deleitosa que nós temos com aqueles que também são teus. Senhor, eu louvo pela vida do meu irmão, JR, pastor Averaldo Vargas Júnior, obrigado pela vida dele, que o Senhor o use, servindo sempre desprendidamente, amorosamente, aqueles que estão debaixo do seu pastoreio. O Senhor abençoe também ao meu pastoreio e aqueles que estão debaixo das minhas responsabilidades, e que juntos nós cresçamos como ministros do Evangelho. Pedimos também por aqueles que nos ouvem, para que sejam fortalecidos pelas verdades bíblicas que ouviram e saibam dar testemunho, ainda que em tempos de isolamento, Senhor, não nos deixe parados, Senhor. Anima-nos de tal forma a entrarmos em contato com pessoas, a falarmos de Cristo para as pessoas, a falarmos do amor que nós temos por elas e do desejo que nós temos de reencontrá-las, que esse tipo de expressão seja mais e mais frequente nesses dias, para que uma vez reunidos nós possamos de fato executar esse anseio que ainda está no nosso coração. Pedimos que o Senhor nos guarde do mal nesses dias difíceis, o Senhor proteja a nossa nação, o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes, o Senhor fortaleça o teu povo, para que ao final desses dias nós saiamos mais fortes, mais aprovados por ti mesmo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, amigo. Deus abençoe. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.